Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um vídeo aqui pelo canal. Eu estava lendo agora há pouco aqui Filipenses 1, 15 ao 18, sobre tipos de pregadores. E eu decidi fazer um vídeo aqui falando de pelo menos dois tipos de pregadores. Dois tipos. Antes, clique em gostei, apesar de ter alguns que não gostam. Eu sei que tem alguns que não gostam. E tem um aí que clica em ele dá um dislike antes mesmo de assistir o vídeo. Ele dá um dislike por antecedência. Então, se você que faz isso, você está perdendo seu tempo, porque o número de likes é muitas vezes maior do que o dislike seu. Então, o seu dislike é o mesmo que um pingo d'água no oceano. Não faz nenhuma diferença. Vamos lá então. Filipenses 1, verso 15 ao 18, que será o texto base para a compreensão do estudo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, que é o que mais tem, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Paulo deixou claro que nem todos que pregam têm a mesma intenção. Isso se aplica aos nossos dias e sempre houve desde o Antigo Testamento, no Novo, no tempo da igreja. Já vamos comentar sobre isso. Pessoas que pregam com outras intenções. Em Mateus capítulo 7, 21 a 23, Jesus deixou claro que muitos me dirão naquele dia, eles vão se justificar no dia do juízo, mas Senhor, em teu nome não curamos enfermos, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas? Então Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui inclui falsos profetas, falsos pregadores, apóstatas e mundanos, que pregam esse evangelho fajuto com segunda intenção. O joio no meio do trigo também inclui pregadores, pastores e lideranças ministeriais, não apenas falsos cristãos. Mas não é muito difícil de identificá-los examinando a Bíblia e os comparando com os apóstolos, profetas e discípulos que foram o testemunho. Eles deram suas vidas. Muitos foram martirizados, mortos. Todos têm que ser avaliados para ver em que perfil cada um se encaixa. Os de hoje. Paulo, bem como os discípulos, pregavam por amor. Eles não temiam a afronta, não estavam preocupados com a sua popularidade ou a sua reputação. Jesus disse para seus discípulos que seriam odiados. Paulo disse que foi tratado como lixo deste mundo. Então, um pregador, um pastor, uma igreja, quando é aplaudido pelo mundo, é porque está fazendo a vontade dele. Serve para qualquer um. O mundo só vai te aplaudir se você fizer a vontade dele. E eles não tinham nenhuma segunda intenção por trás. Agora existem outras classes de pregadores, pastores que têm segundas intenções e não se enquadram nos padrões dos apóstolos. E isso hoje tem de sobra. Hoje existem interesses políticos, promoção pessoal, interesse financeiro, que é o que mais tem hoje. Quem prega por interesse financeiro, bem como igrejas que têm a intenção de atrair pessoas, não podem magoar os demais. Pastores assalariados. Vou dar um exemplo aqui. A minha irmã, ela é de uma cidadezinha do interior do Paraná. E lá tem um homem que tinha um mercadinho que estava fraco. Ele queria vender o seu mercado
para ir a São Paulo estudar teologia e virar pastor. Pronto, dá mais? Ele vai pregar o que o povo quer ouvir. Ele vai satisfazer a carne das pessoas porque precisa atrair pessoas. Então não poderá ofendê-los. E é isso que acontece com a maioria. Político precisa de voto. Por isso deve falar o que o povo quer ouvir. Um exemplo é do Marco Feliciano. Há mais de 20 anos atrás, pelo menos, aproximadamente isto, esse pastor, no tempo que era magrinho e usava suspensório, ele era contra a maquiagem, contra a televisão, contra tudo. Um dia ele disse numa pregação que Deus mostrou para ele que o programa do Raul Gil é um engodo de Satanás. E depois de alguns anos ele foi no programa do Raul Gil e pediu desculpa pela revelação que Deus deu para ele. Porque naquele tempo as mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam assistir televisão, usar calça e tudo mais. É um exemplo, porque ele é político e precisa de voto. Então ele precisa atrair público. E isso se aplica a vários políticos, que eu poderia citar nomes de conhecidos, mas eu não vou. Eu conheço pessoas e pastores que se apostataram por causa de voto. Eles não podem magoar, eles têm que falar o que a carne quer ouvir. Eu conheço, aqui no Paraná eu conheço alguns, não vou citar nome. Eles se venderam pelo prêmio de Balaão. Entraram pelo mesmo caminho, por amor ao dinheiro e o interesse financeiro. Se venderam pelo prêmio de Balaão e receberão a mesma recompensa de Balaão. Pastor que vive às custas de igreja suavizam o pecado e abre exceções. Eu tenho conhecido aí, menina foi se batizar na Assembleia de Deus, não leve a mal por citar o nome. E ela usa shorts. Daí o pastor disse, bom, se for para usar shorts, então que use calça. O problema da calça lá é que há 20 anos, 30 anos atrás, eles tinham isso como pecado. Amenizaram o pecado. E parece que é esse que viaja várias regiões do Paraná, porque ele ganha para isso, então ele tem que atrair pessoas, né? Bem bonito. Com o pastor de lá, a moça disse que não estava preparada para se batizar. Daí o pastor disse, se preparar para quê? Para quê? O que vemos hoje é a mesma coisa que existia nos tempos de Paulo. Atos 20, 29 ao 30. Vamos ler. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, depois da minha partida, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, dentre eles, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos. São os de hoje. Falam coisas que a carne quer ouvir para atrair discípulos e dinheiro, e muito dinheiro. Viver de igreja não é pecado nem errado, mas ficar rico é. Paulo quis somente o que era necessário para ele e para os que estavam com ele. Os discípulos eram pobres e sabiam que continuariam pobres. Enriquecer às custas de igreja não é correto. Pastor que quer ficar rico, que vá trabalhar fora, seja pastor à noite, mas não viva de igreja, porque você vai escandalizar. É antibíblico. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e isso acontece muito hoje, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esses falsos pastores, eles são usados pelos espíritos enganadores, que por intermédio desses pastores, os demônios passam as doutrinas deles, doutrinas de demônios, para atrair pessoas para si e as levarem para o inferno. É verdade. Não generalizando de maneira nenhuma. Nem Igreja Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista, Adventista, igreja nenhuma. Existem pastores sinceros e honestos, pregadores sinceros e honestos em qualquer igreja. Não entendam mal. E ali diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então esta é uma realidade que se aplica em todos os tempos. A segunda intenção, nem todos que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nem todos pregam com a mesma intenção. Mas é muito fácil ver, você deve avaliar se eles estão em conformidade com a Bíblia. Se eles, a sua vida pessoal, o seu modo de pregar está em conformidade com a Bíblia. E ver a condição financeira dele. Se ele não está enriquecendo às custas de igreja. Se for desses uns que ficaram ricos às custas de igreja, é melhor você largar a mão, que os que eu conheço na internet, eles pregam o que a sua carne quer ouvir. Dispense. Melhor você ficar do lado daquele pobrezinho que não tem faculdade de teologia, mas é usado por Deus, tem o Espírito Santo, do que esses homens aí, cheios de formação de teologia, mas são falsos profetas. Estão te enganando para tomar o seu dinheiro. Obrigado a todos. Eu sei que alguns não gostam, mas não tem problema não. Né? É que a gente fala aqui coisa que as igrejas não falam, não tem coragem de falar, né? Para não espantar o seu público. Obrigado a todos. Clique em gostei se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo.